Paz do Senhor, irmãos, graça e paz. Estamos aqui nessa tarde, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E você que é nosso convidado para ouvir, para estar aqui, espero que chegue logo e que você possa degustar dessa palavra preciosa que vamos ouvir hoje. Em nome de Jesus, que o Senhor venha te abençoar. Pare o que você está fazendo e agora se prepare, porque o Senhor vai falar com você. Pai de amor, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo, Senhor, que nós temos, tão curto, mas tão precioso, Pai, de compartilharmos a Tua palavra. Que o Senhor venha visitar os corações, venha tirar a tristeza, venha tirar a angústia, vem tirar, Senhor, repreender enfermidades, vem repreender incredulidade. Senhor, em nome de Jesus, fala com o seu povo, Senhor, toca na vida deles, Senhor. Que haja transformação de vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Privilégio de estarmos juntos. Hoje nós vamos entrar direto na palavra e depois nós vamos ter um período de oração aqui com os irmãos que aqui estão. E eu queria te convidar a também fazer isso a posteriori. Mas eu queria que nós abríssemos a palavra em Atos, capítulo 17. Atos, então, capítulo 17, ainda dentro de uma linha onde Deus tem nos levado. Dentro de um ciclo novo que nós já temos vivendo, sabendo que Deus está nos preparando para um novo tempo, preparando para aquilo que nós cremos que é um ciclo novo, né? Um tempo novo, um ano novo, e nós vamos avançar. Sabemos que somos um ser espiritual, amém? Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E já é notório e conhecido, falado, repetido, conclamado muitas vezes que a fé, ela vem pelo ouvir, amém? E vamos lá, quanto tempo nós temos de ouvição? Por que será que, mesmo com tanto tempo de ouvidos, ou de tanto que já ouvimos, será que só comigo, né? Eu sei que os irmãos vão precisar orar por mim, mas será que só eu me sinto às vezes fraco? Ou não com fé suficiente? Não. Por que será que às vezes, então, nós percebemos pessoas que têm vários e várias décadas ouvindo a palavra também? E por que e a Bíblia diz, e Jesus fala, e o Espírito fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se a fé vem por esse ouvir, o que é esse ouvir? E nós precisamos compreender, e eu percebo que muito mais a palavra tem se descortinado aos nossos olhos hoje, nos dias de hoje, e tem se mostrado de uma forma mais palpável, tangível e também muito mais séria com relação ao nosso comprometimento e a nossa resposta com relação à palavra. E textos que muitas vezes nós já lemos, relemos, já percebemos, começam a ganhar uma conotação e uma percepção diferente. E é isso que eu gostaria que nós víssemos hoje, falando desse texto aqui de Atos, capítulo 17. Conhecemos um pouco da história de Paulo, e aí vamos ler esse capítulo de forma a entender bem o que está bem aqui dito, ok? Então o versículo 1 em diante diz assim: Paulo, tendo passado por Anfiópolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e tivesse ressurgido dentre os mortos. É este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo.
Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas e também grande multidão de gregos devotos, e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, não é só de hoje, mas da época, também os judeus movidos de inveja, os judeus aqui, obviamente, eram aqueles religiosos da época, né? Tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, ou Jason, conforme a pronúncia, os procuravam para entregá-los ao povo. Mas não achando, trouxeram a Jason, ou Jason, e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando: estes aqui têm alvoroçado o mundo, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Os quais Jason recolheu. Todos estes procederam contra os decretos de César, dizendo que é outro rei chamado Jesus. Então alvoroçaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas, tendo, porém, recebido fiança de Jason e dos demais, os soltaram. Assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra e, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim, os bereanos foram estudar a palavra antes de agirem por inveja. De sorte que muitos creram, e também mulheres gregas de alta posição, de novo, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá excitar e agitar as multidões. No mesmo instante, os irmãos fizeram Paulo partir em direção ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Versículo 15. E os que acompanhavam a Paulo levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, versículo 16 me chamaram a atenção, o seu espírito, como se diz aí na sua versão? Seu espírito se agitava em si mesmo. Se agitava em si mesmo. Revoltava em face da idolatria dominante. Se revoltava, se agitava em si mesmo. De sorte que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos devotos todos os dias. E todos os dias na praça com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro, esse contador de histórias? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago e dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que você está falando? Coisas estranhas você nos traz aos ouvidos e queremos entender o que vem a ser isso. Ora, todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir qual era a última novidade. Não tinha WhatsApp na época, né? Então todo mundo, a boca pequena, vocês estão sabendo, vocês estão ouvindo, vocês estão percebendo o que aconteceu? Venham todos, venham, vamos lá, corre lá. E foram lá para ouvir o que estava acontecendo. E então, versículo 22, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que vocês são muito religiosos, em outra versão diz, supersticiosos. Alguém tem outra versão? Não é essa, né? Bastante. 23. Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, um em que estava escrito: ao Deus desconhecido.
Ora, esse que vós honrais sem conhecer, é esse que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que por necessitando ele de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá tudo a todos, a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que o buscassem e talvez tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Olha o que Paulo está dizendo para aquela cidade. Porque nele vivemos, versículo 28 de Atos 17. Porque nele vivemos e nos movemos, e nele existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, somos também sua geração. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte ou a imaginação do homem. Então, olha só, Paulo está falando, vocês mesmos com seus poemas dizem que somos a imagem de Deus. Como então, se somos nós a imagem de Deus, vocês querem assemelhá-lo a ouro e prata? Versículo 30, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que ele destinou. De que homem ele está falando aqui? De Jesus. Amém? Então esse julgamento já aconteceu. Mas nós já vamos falar sobre isso. Ele disse isso ele deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar em ressurreição de mortos, um escarnecia e outros diziam, acerca disso queremos te ouvir outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles, todavia aderiram alguns homens a ele e creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, né? Palavras que a gente não está mais acostumado assim a falar, né? Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com ele outros. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Pedimos que ela nos transforme, Senhor. E decidimos ouvi-la com o ouvido correto, e queremos que de fato ela não somente nos enriqueça o conhecimento, mas gere em nós a fé. A fé que vem do teu Espírito para o nosso Espírito, Pai. Em nome de Jesus. E tudo que milita contra ela, nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos aqui de novo traçar um plano de fundo aos queridos que agora chegaram. Tudo bem? Estamos falando aqui que somos um Espírito, né? Temos certeza que somos, amém? Temos uma alma e habitamos no corpo, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra e a palavra de Deus. E por que a gente já ouviu tanto a palavra e porque às vezes não temos fé? E aí queríamos entrar nesse texto de Paulo, na história de Paulo, capítulo 17, quando Paulo então estava pregando e depois foi jogado ali foi convidado, né, a se retirar, depois que estava em Anfípolis e a Polônia, e depois isso em Tessalônica, de lá ele foi então enviado para Bereia, e os bereanos, com muito carinho e critério, os judeus ali de Bereia, começaram a avaliar o que ele dizia na palavra. E vemos no capítulo 17, que Paulo, quando chegou em Atenas, o versículo chave aqui, 17, versículo 16, Paulo, olhando em Atenas, o seu espírito se agitou em si mesmo,
e vendo a cidade entregue à idolatria. Amados, onde fica então a fé que é gerada pelo Espírito? Interrogação, diria o antigo apresentador de esportes. Onde nós temos fé? Aonde nós temos fé? Da porta abre assim, tem que os anjos tudo não tem tanto. Amém. Isso aí meu pai sempre fala. Amém. Glória a Deus. Jesus está aqui. Aleluia. Onde nós temos fé? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele é um Deus de fé. Amém? Então Deus tem fé e Ele nos dotou também desta fé. E aonde então nós temos essa fé? No Espírito. Ótimo. Essa fé que temos então em nosso Espírito, ela se manifesta. Mas ela, para se manifestar, ela precisa ser liberada. E ela é liberada através da minha e da sua boca, que faz parte da nossa alma, nosso intelecto, nossa mente, nossas vontades. O problema é que aquilo que nós muitas vezes sentimos, aquilo que nós muitas vezes avaliamos, aquilo que na verdade, mais do que nós sentimos, tem muito mais pungência e adquire, nós damos muito mais valor àquilo que nós damos muito mais proeminência, ou nós percebemos e damos muito mais atenção aos sentimentos do que aquilo que está no nosso espírito. Verdade ou não? E ao ponto de deixarmos o que está no nosso espírito em segundo plano. E aqui Paulo, quando chega ao ponto de olhar para a cidade e se agitar no seu espírito, isso aconteceu com Jesus. Jesus, ao olhar para a cidade, Jerusalém, chora. Quando ele fala, Jerusalém, Jerusalém. Ele chora sobre Cafarnaum, se não me engano, também tem o texto, depois eu posso confirmar, né, se tivessem sido feitos milagres nessa cidade que foi feito ali em Sodoma e Gomorra, já teriam se arrependido há muito. Então Jesus havia ali, ele também, ele não que ele chora, mas ele lamenta, desculpe, ele chora na morte de João 11:35, desculpe, na morte de Lázaro em João 11:35, deixa eu me corrigir aqui, né, as memórias. Então, em João 11:35, Jesus chorou por conta da morte de Lázaro. O texto está em João, não foi a morte de João. Ele ficou triste também quando soube de João Batista, é o seu primo. Mas, e Jesus então chora, porque quando ele vê a incredulidade do povo, mas ele lamenta sobre as cidades de Cafarnaum, lamenta sobre Jerusalém. Não diz a palavra se ele chorou, mas diz que ele lamentou. Fato é que ele fez isso movido pelo Espírito também, não apenas uma emoção. E aqui, nós que somos movidos, então, e devemos ser movidos pelo Espírito Santo, e temos em nós o Espírito Santo derramado, temos ouvido a palavra e temos deixado ela ficar apenas no campo mental, no campo emocional, ou ela tem caído de fato no nosso espírito e tem gerado em nós a fé que nos faz mover as montanhas. A fé que nos faz vencer a tudo e todos, e a começar desse tudo e todos, nós mesmos. O primeiro da lista é o eu. Não tem a ver com os de fora, não tem a ver com o outro, não tem a ver com o vizinho, mas tem a ver comigo, ego. Né? Tem a ver com primeiro o ego, tem a ver primeiro com a minha vontade, com as minhas emoções, com a minha decisão de muitas vezes preferir o que é mais cômodo e que vai contra o princípio da palavra. E aí eu chego nesse ponto onde Paulo, ao se deparar com uma cidade que ali adorava tantos deuses, tantos que ainda colocaram, vai que esquecemos de algum, colocaram ali tantos, e os gregos não eram pessoas incautas, gente. Se você for ler aqui, na época, inclusive,
eram o tempo, era o suprassumo, talvez, na ocasião, da ciência. Né? De onde, até hoje, você pode ver as citações de Sócrates, de Platão, Aristóteles, esse pessoal todo são de onde? Né? A matemática, a física, enfim. E eles eram, e também eram seres voltados tanto para a astrologia e tal, e tinham ali um cuidado, tanto é aqui que o Areópago podia se falar, então, onde haviam vários deuses, mas Paulo, no seu espírito, percebeu, olha, eles estão tateando, como que tateando, buscando, e eles não têm a resposta, e Deus me traz Paulo exatamente ali. E a pergunta que fica é, Paulo vai conversando, vai falando, e vai chegar no ponto que fala, olha, eu vejo aqui que vocês são bastante espiritualizados, e muito religiosos, em outra versão de supersticiosos, mas tem um Deus aqui chamado desconhecido, é dele que eu queria falar, porque ele não habita em templos feitos por mãos de homens, porque o que nós homens podemos fazer para ele, que ele já não tenha feito antes? Paulo, vocês mesmos dizem na vossa ciência que vocês são a feição dele, são feitos e são de fato. Então, como nós vamos nos semelhar ao ouro, à prata? Paulo os faz pensar na própria contradição. Se nós somos a semelhança desse Deus que nos criou, como é que a gente vai assemelhá-lo a ouro e prata, a imagens? Não existe um contraponto aí, um contrassenso do que vocês estão fazendo? E ele diz, o próprio Deus, então determinou um dia de julgamento, e esse dia já houve quando Jesus veio. Porque aquele que crê em Cristo, aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Aquele, porém, que não crê, já está condenado. Não existe outro dia, não existe outra situação no futuro, nem no passado. É uma questão prática. Ou eu creio, ou eu não creio. E aonde está isso? Além do meu entendimento, é uma questão de fé. E esta fé eu tenho que tomar uma decisão. Aonde? No meu espírito. Porque Paulo diz o ponto, depois em outro texto ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. A questão é, meus irmãos, que muitas vezes nós ouvimos tantas coisas, e a fé vem de fato pelo ouvir, a fé vem no Espírito, mas sabe, não é só a fé que vem pelo ouvir. A dúvida também vem pelo ouvir. A incredulidade também vem pelo ouvir, e a incredulidade não precisa cair no seu espírito. Ela vem e afeta a nossa mente. Ela vem e afeta as nossas emoções. Ela vem e afeta tudo aquilo que está na nossa percepção. E ela então começa uma guerra tremenda com aquilo que está no nosso espírito. E nós temos que tomar uma decisão. Em quem agora eu vou dar crédito? Para que lado eu vou pender? Eu vou agora me tornar como esses atenienses e vou começar então a rezar para qualquer canto? E vai que tem um Deus que eu não conheço, e vamos então agradar a ele também, porque vamos aqui fazer um altar para ele. E porque vai que de repente, vai numa dessas que eu não sei para quê, eu vou fazer aqui e vai agradar ele também, né? Vai que. É mais poderoso. É melhor me garantir, né? É melhor, como é que é? Melhor errar pelo excesso do que pela falta? Porque o Deus dinheiro, o Deus da saúde, o Deus aqui, o Deus dali e tal, mas vai que né, não está dando certo. Eu já fiz de tudo, eu já dizimei, eu já apertei, eu já orei, eu já babei, eu já jejuei, eu já ajoelhei, eu já aclamei, eu já fiz de tudo, mas não vai. Então, deve ser alguma coisa desconhecida que eu tenho que fazer. Para alguém desconhecido.
E Paulo diz, não está longe de vocês esse Deus. Versículo aqui, ó. Deus fez isso, versículo 27, para que o buscassem e talvez tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque ele está onde? Está dentro do seu espírito. Paulo aqui vai confrontando uma linha de raciocínio e vai falando, escuta, vocês não estão entendendo, vocês estão procurando fora algo que já está dentro de vocês. E aí ele está falando para um povo que tinha ali no meio gente que se dizia observador da lei, porque lembra, ele começou na sinagoga. Começa a ler lá, ele foi lá em Tessalônica, ele estava na sinagoga. Quando ele vai para Bereia, ele começa a falar da sinagoga ele vai para a praça, da praça ele vai para o Areópago. E tá todo esse povo acompanhando ele. Tem judeu, tem grego, tem troiano, tem todo mundo, tá todo mundo ouvindo. Então, na linha de raciocínio, tá todo mundo que adora o Jeová, que adora esses outros deuses, e está explicando, Deus não está fora, Deus está dentro. Se Deus está dentro, esse Deus desconhecido se revelou a nós em Cristo. Seja você judeu, seja você grego, seja você ateniense, Jesus está aqui. Ele veio, morreu e ressuscitou. E através desse dia ele julgou a humanidade. Agora, a fé que vocês estão depositando nessas outras coisas, orando até o desconhecido, eu quero te dizer, não é mais desconhecido. Eu quero te apresentar, é Cristo Jesus, que habita em você. E aí, quantas vezes eu sem resposta, talvez você sem resposta, a gente fica procurando o desconhecido. Ou alguma coisa que você ainda não conhece. Eu preciso achar algum segredo. Tem alguma coisa que eu não percebi, que eu passei desapercebido. Não, Deus, a tua palavra. E aí bota a letra para dentro, e bota a letra para dentro, quando a fé está no teu espírito. A fé que você precisa, você já até ouviu, mas caiu na mente. Não está ainda acionada no seu espírito. Você ainda não se agitou com o espírito de Paulo, você não percebeu ainda a agitação em você mesmo. Falei, ei, eu estou adorando tanta coisa. Oi, e por que eu estou olhando para tantos altares? Oi, por que eu ainda estou procurando para fora? Oi, por que eu ainda estou ofertando coisas externas, quando o verdadeiro sacrifício já foi pago na cruz e eu ainda não usufruo dele como deveria? Quando o altar tem que ser a minha vida. E nesse sentido de eu entregar tudo, falar, Senhor, vai além do que eu compreendo, porque se eu compreendesse, o Senhor não precisava vir. A fé de Deus. Jesus disse, tende a fé de Deus. Jesus fala isso para os discípulos em João 14, 15, quando ele vai falando, se vocês me amarem, vocês guardarem os meus mandamentos, vocês me obedecerem, eu virei, o meu Pai virá também, faremos em ti morada. Morada. Amados, eu não quero viver mais um ano tendo conhecimento sobre fé, eu quero experimentar a fé. Que se eu disser para este monte de incredulidades, monte de informações, monte de emoções, sai daqui, vai para o mar. Se você crer, ele vai. Se você tiver fé com um grão de mostarda, vai dizer para este monte, para ele ir para o mar. E ele vai. Para este monte de dúvidas, para este monte de informações, para este monte de medos e sugestões que o mundo traz, dizendo, olha a situação. Não, olha, você viu o que aconteceu agora? Não, você viu? Porque assim o mundo estava lá na época, e já não é de hoje, irmãos. Vocês viram a novidade? Tem um cara falando uma coisa nova aí. Vamos lá ver, vai, corre! Gente! Amiga! Foi todo mundo lá para a praça para ver Paulo.
Teve um vídeo com mais de 300 milhões de visualizações. Amiga! Jesus não tinha, né? Mas o nome de Jesus vai muito além dessas visualizações. O nome de Jesus salva vidas. O nome de Jesus nos transportou das trevas para a luz. O nome de Jesus é muito mais poderoso e muito mais clarificador para a liberdade. E o que nós temos feito com ele? Com o que o meu e o seu espírito tem se agitado? Ele está adormecidinho, quietinho. Ele vê a idolatria. Se bobear, até participa. Onde está a fé do Espírito? E se preciso for declarar e subir ao monte e ficar até que? Elias não profetizou e foi para casa. Falou, agora eu falei, agora o Senhor vai fazer. E, Senhor, foi uma intuição que veio do Espírito, agora eu vou gerar ela até que. E ele não precisou ver chuva, não. Ele discerniu um sinal de Deus. Uma mão, pequena nuvem, tamanho da mão de um homem. Entendi, Senhor. Não precisa me provar nada. Eu confio no Senhor. Onde está a intuição do meu e do teu espírito? Nós estamos vivendo só por impulso? Só na alma? Se vivemos na carne, colheremos corrupção. Mas se vivemos do espírito, colheremos vida. Vida. Possamos colher vida neste ano. Possamos perceber que o nosso Deus não é o Deus desconhecido. Aleluia. Ele se deu a conhecer em Cristo Jesus. E que eu e você, neste ano, possamos ser canais de trazer essa consciência, essa ciência, e demonstrar por uma fé viva, através de um espírito que percebe, que ouve e que gera uma fé, que gera mudança. Se o que nós ouvimos não gerou mudança na minha e na sua vida, lamento de dizer, não é fé. Fé gera transformação. Fé gera mudança e transformação na minha e na sua vida. Senão é só conhecimento. E essas cidades, esses homens e mulheres tinham conhecimento. Quando chegou alguém que trouxe uma transformação, depois você continua lendo a história e vê o que Deus fez. Um homem transformou uma cidade, transformou ali a parte ali da Ásia Menor, na época. Amém? E eu gostaria que nós orássemos. Nós ganhássemos um tempo em oração. Falando, Senhor, eu preciso ativar a fé que há dentro de mim. Eu não quero mais ficar declarando para me convencer. Eu não sei vocês, mas quantas vezes eu ficava repetindo para ver se eu me convencia. Eu cansei desse evangelho. Sabe, você repete para ver se você acredita naquilo que você está dizendo. Aí Deus fala, filho, quando você crê, acontece. Enquanto você está aí igual o papagaio acredita mais do que você. A hora que você acreditar de fato no seu espírito, vai acontecer. E nós venhamos a nos comprometer com a palavra e com o espírito, porque a palavra mata, mas o espírito é que vivifica. Eu preciso ter relacionamento com esse espírito. Eu preciso me tornar um com ele. E derrubar todos os altares. E me tornar conhecido e conhecer esse Deus que às vezes ainda é desconhecido para mim. Amém? Amém. Vamos orar, Pai. Essa é a tua palavra e nós queremos hoje, Senhor, mudar uma chave no nosso coração. Nós não queremos apenas ouvir, queremos praticar e queremos de fato que o nosso espírito se levante. O teu espírito no nosso espírito se levante e põe em ordem, ó Deus,
tudo aquilo que ainda possa estar em caos, tudo aquilo que ainda possa estar em desordem. E, ó Deus, aquilo que tem barrado a fé, que é a verdadeira fé, que move as montanhas, a fé que traz, Senhor, vida aos mortos, a fé que cura os paralíticos, a fé, Senhor, que dá vistas aos cegos, a fé, ó Deus, que faz, Senhor, com que os mudos falem, que traz, Senhor, movimento aos que estavam manietados. Ó Pai, a verdadeira fé que fez, ó Senhor, a existência de todas as coisas. É esta fé que nós precisamos e já temos em nós através do Teu Espírito derramado. Em nome de Jesus, o Cristo vivo e ressurreto. Pai, transforma as nossas vidas nesta noite. Transforma, Senhor, que haja uma metanoia e que nós avancemos nisso em conhecer-te e dar-te a conhecer. Para a glória e honra do Teu nome, Jesus. É isso que nós oramos e cremos, ó Pai, num novo tempo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e cremos, Pai. Em nome de Jesus. Que você que nos ouve possa praticar isso, possa meditar, possa pensar, eu tenho vivido uma fé mental, uma fé almática ou uma fé no Espírito. E que nós caminhemos a passos largos. E que o Espírito em nós se agite pelo poder do Espírito Santo, não por uma emoção. E que derrube os altares, reconheça se há algum altar errado, equivocado, e coloque Cristo no centro, sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde.